Bom dia, pessoal. Criei esse vídeo para a gente falar sobre teste de hipóteses. Então, fiz ele numa maneira um pouquinho diferente dos anteriores que a gente vinha trabalhando, tá? Então, vou apresentar para vocês o material de aula e a partir daí a gente vai fazendo as atividades sobre esse conteúdo, tá? Nesse primeiro vídeo, ele vai ser um vídeo um pouquinho mais teórico, onde a gente vai ver o que é teste de hipótese. Então, assim, esse material está baseado no material do livro do Montgomery e Hunger, que está dentro do plano de ensino do curso de vocês. E Montgomery e Hunger, eles definem testes de hipóteses como um procedimento que leva a uma decisão acerca de uma hipótese em particular, tá? Como assim? Eu gero uma hipótese de determinada coisa e daí eu quero verificar se isso realmente é verdadeiro, tá? Então, procedimentos de teste de hipóteses, eles se apoiam no uso de informações de uma amostra aleatória proveniente de uma população de interesse. É o caso que está acontecendo agora com o coronavírus, né? Eu não sei se vocês estão por dentro, mas tem a Universidade de Pelotas, eles estão realizando testes na população para verificar a incidência do vírus. Então, eles retiram uma amostra aleatória que esteja dentro da população de interesse deles. Qual é a população de interesse deles? Os habitantes do nosso país. Então, eles retiraram uma certa quantidade de elementos para levantar uma amostra da população e, a partir dali, eles vão inferir algo sobre a população. Só que eles precisam também testar para verificar se essa hipótese deles, né, a hipótese a qual eles chegarem, é verdadeira ou não, tá? Se essa informação ela for consistente com a hipótese, nós não rejeitamos essa hipótese. No entanto, se essa informação for inconsistente, nós concluímos que a hipótese é falsa. Então, a gente diz assim, quando a gente encontrar alguma coisa e a gente verificar que realmente é inconsistente, a gente diz que a gente vai rejeitar essa hipótese. E no caso, se ela for consistente, nós vamos dizer que não vamos rejeitar a hipótese, mas em nenhum momento nós dizemos que aceitamos a hipótese, nós simplesmente não rejeitamos, porque o fato de não rejeitar alguma coisa significa que aquilo pode ser verdadeiro. Agora, se eu aceitar, já seria algo muito forte, então no caso nós apenas não rejeitamos. No entanto, né, a verdade ou falsidade de uma hipótese, ela não é conhecida com certeza, a menos que nós possamos examinar a população inteira. Então, para saber realmente no nosso país o número de habitantes com coronavírus, só se eles testassem todo mundo, quem tem sintomas, sintomáticos, assintomáticos, enfim, todos os habitantes do país. O que muitas vezes é impossível, em muitas situações, né? Eu estou falando aqui do coronavírus porque é algo que está realmente no momento, né? Que todo mundo está falando disso, todo mundo está mais por dentro. Então, assim, é impossível testar toda a população do país. Um dos motivos é a viabilidade financeira, outro motivo é porque eles nem têm acesso a algumas pessoas, né? Então não é assim tão fácil você conseguir testar todo mundo. Conforme Montgomery e Hunger ainda, né? Testar a hipótese envolve considerar uma amostra aleatória, computar uma estatística de teste a partir dos dados amostrais e então usar a estatística de teste para tomar uma decisão a respeito da hipótese nula. Então, eles vão gerar uma hipótese, eles vão ter que testar se essa hipótese é suficientemente boa ou não, tá? Se a gente vai concluir que a hipótese é falsa ou se a gente não vai rejeitá-la. Então, a gente tem algumas definições que são importantes sobre testes de hipóteses. A primeira definição é de hipótese estatística, dizendo o que é uma hipótese estatística. Uma hipótese estatística é uma afirmação sobre os parâmetros de uma ou mais população. Lembrando que parâmetros são os valores da média, desvio padrão, proporção, enfim. A gente também precisa da definição de hipótese nula, que é uma hipótese inicial, é a hipótese que a gente deseja testar, tá? E também tem a hipótese alternativa, né? Nós vamos definir uma hipótese alternativa, que deve ser apropriada, podendo ser considerada hipótese alternativa, ela pode ser bilateral ou unilateral. Como assim? A gente pode admitir que o nosso erro esteja dos dois lados da igualdade ou apenas de um deles. Nos casos, geralmente a gente fala, né, que tem erro para mais e para menos, mas eu posso estar querendo considerar isso aí como apenas em um dos dois lados da igualdade. Outra definição que a gente tem é a definição de erros. Erros tem dois tipos de erros que a gente pode cometer, os erros do tipo 1 e do tipo 2, né? O erro do tipo 1 é quando nós rejeitamos uma hipótese nula e ela é verdadeira.
Então, eu cheguei numa hipótese nula, fiz o teste e eu rejeitei essa hipótese, mas na verdade ela era verdadeira. Ali eu cometi um erro do tipo 1. E o erro do tipo 2 é a falha em rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. Como assim? Às vezes a hipótese é falsa, eu testo ela e penso que ela é verdadeira. Então eu não rejeitei, então eu rejeitei ela. Como assim? Então eu não rejeitei ela, mas na verdade ela era falsa. Então eu cometi uma falha, tá? O nível de significância alfa, outra definição importante, ele nos dá a medida de incerteza da inferência. Geralmente a gente usa 5%, como a gente já tinha conversado nos outros tópicos. Poder. O poder de um teste é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, quando a hipótese alternativa for verdadeira. Então, eu posso calcular essa probabilidade, verificar qual é a probabilidade de rejeitar essa hipótese. O valor P. O valor P é o é o menor nível de significância que conduz à rejeição da hipótese nula. Tá? Então, eu tenho valores, daí eu calculo qual é o valor, o menor nível de significância que vai fazer com que eu rejeite essa hipótese nula. Tá? Existem dois testes aqui que a gente vai precisar diferenciar, mas eles, na verdade, esse bilateral, o unilateral, ele se divide em dois, e o bilateral é um só, então por isso que eu disse que são três. Nós precisamos definir se o teste em questão é unilateral ou bilateral. O que é um teste bilateral? Então, o teste bilateral é quando a gente considera que a nossa hipótese alternativa é bilateral, ou seja, a gente admite que nossa região crítica, ou região de rejeição, ela encontra-se em ambos os lados da curva. Tá? Então a gente chama ou de região crítica ou região de rejeição. Na figura abaixo nós podemos verificar a distribuição, né? Então aqui tem uma curva de distribuição e daí essa região crítica ela está nos dois lados dessa região de não rejeição e os dados aceitáveis estão aqui ao centro. Então esse aqui seria um teste bilateral. Agora a gente vai ver os testes unilaterais. Testes unilaterais tem dois tipos, tem o à esquerda e o à direita. O teste unilateral à esquerda é o tipo de teste no qual estamos considerando nossa hipótese alternativa unilateral à esquerda. Então, nesse caso, nós precisamos admitir que nossa região crítica, ou a região de rejeição, ela encontra-se apenas do lado esquerdo da curva, que é esse ladinho aqui. Tá, então, nessa figura aqui, a gente pode visualizar isso. Então, a região crítica está só nesse cantinho, e a região de não rejeição está para cá. Depois, o teste unilateral à direita. A ideia é praticamente a mesma do à esquerda, só que a nossa região crítica está do lado direito da nossa curva de distribuição. Não há um padrão para a realização dos testes, tá? Então, para realizar testes de hipóteses, não existe um padrão a se seguir. Dependendo do livro que vocês pegarem, a maneira que eles resolvem é diferente. Muitas vezes a gente acaba resolvendo isso de uma maneira um pouquinho mais direta e não usa todos os passos, né? Então, Montgomery e Runger, eles descrevem um procedimento geral para a realização de testes de hipóteses. Então, nesse livro, né, eles definem um procedimento geral, que seria esse que a gente vai trabalhar agora, até o item 7. Então, o primeiro passo seria identificar qual é o parâmetro de interesse, porque todos os problemas de teste de hipótese, eles vão vir no formato de problemas realmente. Então, a gente vai ter que ler esse problema e vai ter que identificar qual é o parâmetro de interesse, tá? Depois, a hipótese nula, que estabelece a hipótese nula H0. A gente também tem uma hipótese alternativa, H1, sempre, que a gente vai especificar qual é, a gente vai ter uma hipótese apropriada H1, tal que, se ela não for verdadeira, a gente vai dizer, a gente não vai rejeitar o nosso H0, certo? Estatística do teste, a gente determina uma estatística do teste, qual estatística a gente vai utilizar. A gente vai dizer que rejeita H0 se, a gente vai ter que dizer quando que a gente rejeitaria o valor do H0. Depois a gente faz todos os cálculos, a gente calcula quaisquer grandezas amostrais necessárias, substitui elas na equação para a estatística de teste e calcula o valor. Então a gente faz todos os cálculos necessários. Tem alguns problemas que já trazem para a gente o resultado dos dados, né? Tipo, o valor da média já vem pronto, o valor do desvio padrão já vem pronto, então a gente não precisa fazer muitos cálculos, né? A gente só acaba fazendo substituindo os valores direto na equação da estatística do teste, que seria aqueles valores de T, de Z, que a gente estudou
nos intervalos de confiança, tá? Depois, conclusões. Por último, então, a gente decide se H0 deve ou não ser rejeitado, e depois reportamos isso ao contexto do problema. Como assim? Quando a gente disser assim, rejeito H0, tá, e aí, o que isso quer dizer? Então, a gente precisa associar isso a um problema, ao problema que foi descrito, tá? Então, agora que você já sabe os passos para realizar um teste de hipóteses, a pergunta é o que você deseja fazer. Se você deseja, aí aqui tem um item 1, que isso aqui era de um trabalho que eu fiz. Depois aqui o item 2, deseja acessar os conteúdos específicos para cada tipo de teste de hipótese. Esse material aqui, ele está presente naquele link que eu passei para vocês lá no Siga, que é Prof. Vilma Carlsburg barra teste de hipótese, se eu não me engano, mas ele encontra-se lá no Siga, tá? Quando vocês clicarem ali, vai abrir para vocês um menu aqui com todos os tipos de testes que vocês vão estudar, que vai ser o teste de hipótese para média de populações normais com variâncias conhecidas, o teste para médias com variâncias desconhecidas, o teste para proporções, o teste para diferença entre médias com dados emparelhados, o teste para variâncias de populações normais, aqui dentro vai ter o caso das médias conhecidas e desconhecidas, e por último aqui tem alguns exercícios também, tá? Então eu vou, em outro momento, começar a explicar para vocês esse primeiro teste. Então esse primeiro vídeo era um vídeo só introdutório, onde eu queria mostrar para vocês o que seriam esses testes de hipóteses e para que a gente utiliza. Aí depois, em outro momento, eu vou criar um vídeo para cada um desses tópicos, certo? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até o nosso próximo vídeo.